consigo me dar com a tua instabilidade. Uma hora você me odeia, outra hora você me ama. Uma hora você me aproxima, outra hora você me afasta. Uma hora você quer passar o dia todo falando comigo, outra hora você me bloqueia nas redes sociais, no teu WhatsApp, você some, desaparece. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés. Afinal de contas, quando alguma coisa não dá certo na sua vida, você tem que culpar alguém. Quando as coisas não estão saindo da maneira que você imaginava, alguém é culpado. E claro que não é a gente. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, ou seja, morrido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito? Está vendo? As pessoas quando elas estão com raiva, elas sofrem de amnésia. Do jeito que você está lendo aqui o texto, parece que Moisés foi lá com um exército, botou uma arma na cabeça de todo mundo e obrigou todo mundo a sair do Egito. Elas que pediram para ser livres. Este povo é o retrato de muita gente hoje, na igreja, fora da igreja, que pedem algo e quando elas conseguem aquilo que elas pediram, que elas queriam, agora elas não sabem lidar com aquilo que foi lhe dado. Esse povo passou 400 anos escravos e agora eles estavam livres, mas eles achavam que a liberdade seria confortável. E nada nesse mundo é confortável. Nada nesse mundo é confortável. Nenhuma bênção de Deus vem para você sem que haja uma luta, sem que haja uma guerra, sem que alguém levante alguma calúnia contra você. A gente aprende na Bíblia que aonde tem bênção também existe confusão. Eles queriam a terra prometida, mas não queriam passar pelo deserto. Só que entre o Egito e a terra prometida havia o deserto, que era um lugar difícil. E tem pessoas que simplesmente não conseguem lutar, não conseguem lidar com situações difíceis, nem com pessoas difíceis. Esse texto nos ensina muito sobre Deus, sobre você ser espiritual e sobre você lidar com a instabilidade das pessoas. Porque simplesmente quando elas ficarem com raiva de você, você que é mãe, você que é pai, você que é marido, você que é esposa, você sabe disso. As pessoas são muito instáveis. E quando elas estiverem com raiva, quando elas estiverem com ódio, elas vão te atacar. E elas vão colocar todo o ressentimento em cima de você. E elas vão vomitar tudo no coração delas em cima de você. Porque simplesmente a maioria das pessoas não conseguem assumir a responsabilidade da sua própria vida. Tem gente que tem 50 anos e ainda culpa os pais. Tem esposa que culpa o marido por tudo. Tem marido que culpa a esposa por tudo. Tem pastor que culpa o povo por tudo. Tem povo que culpa o seu pastor por tudo. Esse povo que estava atacando Moisés, olha que coisa interessante. Esse povo que estava atacando Moisés, era o mesmo povo que quando Moisés abriu o mar vermelho, eles passaram dançando. As mulheres pegaram pandeiro e começaram a dançar. Este mesmo povo que está com ódio de Moisés e atacando Moisés, é o mesmo povo que Moisés orou e Deus enviou o pão dos céus para eles, que Moisés orou e Deus mandou carne para eles. É o mesmo povo que Moisés chegou nas águas amargas de Mara e jogou uma árvore naquelas águas, e as águas que eram amargas se tornaram águas saudáveis. Esse é o mesmo Moisés que já tinha ferido a rocha uma vez, porque essa aqui é a segunda vez. Esse relato aqui é o segundo relato que a água vai sair da rocha. E simplesmente por eles estarem frustrados, simplesmente por eles estarem com raiva, simplesmente por eles estarem com sede, simplesmente porque a expectativa deles não foi atendida, não estava acontecendo como eles imaginariam que ia acontecer, então eles têm que colocar um culpado. Então, o culpado de tudo era quem? Era Moisés. Por que você não nos deixou morrer lá? Por que você nos tirou de lá? Por que você nos trouxe aqui para a gente morrer aqui? É interessante que esse mesmo... Olha como as pessoas são instáveis. Olha como você tem que saber lidar. Você tem que ter espiritualidade, maturidade para saber se dar com a natureza humana.
Esse mesmo povo que está atacando Moisés, vai ser o povo que quando Moisés morrer, eles vão ficar chorando por um mês. Você sabe por quê? Porque a gente adora os mortos e crucifica os vivos. A gente adora os mortos. Quando uma pessoa da nossa família morre, você pode perceber, quando uma pessoa, você quer saber quando uma pessoa vai se tornar boa, santa, perfeita? Quando ela morre. A gente diviniza os mortos. Morre o marido, está lá a esposa fazendo um discurso mais belo do mundo, ela que vivia falando mal do marido para a mãe, para todo mundo, mas morreu, se tornou santo. A gente é assim, a gente torna divino quem morre, mas a gente crucifica os vivos. Aquela mãe que vivia falando do filho para todo mundo, o filho morre, agora que o filho morreu, ai de alguém que fale alguma coisa do filho morto dela. Ela não aceita, mas ela crucificava o filho quando estava vivo, e agora o filho se tornou santo depois de morto. Olha como é difícil. Tem pessoas que você tem que chegar para ela e falar assim: olha, eu preciso que você se decida. Eu preciso saber se você me odeia, porque se você me odeia, eu quero que você me odeie, porque eu vou saber lidar com o teu ódio. Agora eu não consigo me dar com a tua instabilidade. Uma hora você me odeia, outra hora você me ama. Uma hora você me aproxima, outra hora você me afasta. Uma hora você quer passar o dia todo falando comigo, outra hora você me bloqueia nas redes sociais, no teu WhatsApp, você some, desaparece. Uma hora você fala que eu sou a melhor mulher do mundo, outra hora você fala que eu sou a pior mulher do mundo. Uma hora você fala que você me quer, outra hora você tem que se decidir o que você quer. Porque se você é de Deus, se o Espírito de Deus está sobre você, você vai saber lidar com qualquer situação. Quem te odeia, você vai saber, pronto, se a pessoa me odeia, não gosta de mim, então eu vou orar para Deus ter misericórdia dela, mas eu vou seguir a minha. Agora, se você me ame de verdade. Me ame nos dias fáceis, me ame nos dias bons. Me ame quando você estiver de bom humor, me ame quando você estiver de mau humor. Me ame quando você estiver com fartura, porque quando a carne vinha, quando o pão vinha, quando a água saía da rocha, quando os milagres aconteciam, todo mundo amava Moisés. Mas quando as coisas davam errado, todo mundo odiava. As pessoas são assim, elas mudam de sentimento com você muito rápido. De manhã ela está te amando no café da manhã, à noite ela quer te matar. É cansativo. Não existe santo que aguente. Nem Moisés, que era o homem mais manso da terra, nem Moisés, que falava com Deus face a... Chegou uma hora que ele não aguentou mais. Tem gente que no primeiro momento que as coisas vão mal, ela vai esquecer de tudo que você fez de bom, de tudo que você fez de bom, e por causa de uma coisa que você não fez, ela vai te atacar. Moisés estava lidando com pessoas horríveis, difíceis. Se você lê o Êxodo, se você lê Levítico, se você lê Números, você vai ver que eram pessoas difíceis. E Deus escolheu Moisés para lidar com essas pessoas difíceis. Você simplesmente não pode também abandonar as pessoas, descartar as pessoas, porque as pessoas são difíceis. Tem mães aqui que têm um filho difícil, tem mães aqui que têm uma filha difícil, tem pais aqui que têm filhos difíceis, tem avós aqui que a dor de cabeça que tu não teve com teu filho, tu está tendo com teu neto. Quem aí que acontece isso? Com a tua neta. Você tem uma irmã que é difícil, você tem uma colega de trabalho que é difícil, alguém no teu trabalho que é difícil, você tem gente na igreja que é muito difícil. Deus tem que nos dar graça, Deus tem que nos dar para saber lidar com a instabilidade das pessoas. Você já teve alguém na tua família, você tem alguém na tua família, ou você já teve algum relacionamento que você parecia que a pessoa ia te enlouquecer. Esse povo aqui ia enlouquecer Moisés. Quando você lê o texto, até parece que Moisés estava com água. Quantos anos Moisés tinha? Alguém lembra aqui? Quantos anos Moisés tinha nessa cena aqui? 80 anos, mais de 80 anos. Quem aqui tem mais de 80 anos, levanta a mão. Quem tem mais de 80 anos, escreva aí. Se Moisés não fosse o mais velho, ele deveria ser um dos mais velhos. A sede estava atacando ele ou não estava atacando ele? Ou o texto diz que Moisés estocou água na sua tenda e ele bebia água escondido do povo. Era isso que ele fazia? Ele estava com sede também. A boca e a língua dele estava com seca também. Ele estava fraco também. Ele estava passando pelo que todo mundo está passando. Ninguém teve compaixão de um homem de 80 anos de idade. Ninguém olhou para ele e disse assim: não, ele está passando também. A gente está com sede, mas o nosso líder está com sede.
Porque Moisés não era como muitos políticos que a gente tem hoje, que as pessoas estão na pobreza, mas eles estão desfrutando do bom e do melhor. Não, Moisés estava passando sede junto com o povo. Só que simplesmente as pessoas não querem saber das tuas dores. Quantas vezes você quer mãe, você quer pai, você quer avô, você quer avó? Pessoas da tua casa jogaram pesos imensos em cima de você, ataques. Tem filhos que ignoram até a idade da mãe, até a idade do pai. Tem esposas que ignoram tudo que o marido passa no trabalho, como tem marido que ignora tudo que a esposa passa, que às vezes trabalha, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar de casa. As pessoas, quando elas estão possuídas de ódio, elas esquecem que você também é humano. Nós vivemos uma crise muito grande. Nós estamos numa crise tão grande, tão grande, tão grande, que hoje nós temos pastores no mundo todo que não aguentam as cobranças que recebem, seja da sua liderança, seja do seu povo, seja os ataques que acabam tirando a própria vida. Você sabia disso? Uma das classes que mais está tirando a vida são pastores hoje, porque as pessoas simplesmente podem te enlouquecer. Simplesmente isso. Você é mãe, você é pai, você é empresário, você tem o seu negócio, você é avô, você é avó, você é marido, você é esposa, mas as pessoas que elas querem ser servidas por você, elas se esquecem que você também é o humano. É muito difícil lidar com pessoas que só querem receber de você, mas nunca dão nada para você. E o dia que você não consegue atender a perspectiva delas, elas ficam com raiva. Você disse 30 sim, disse um não. Por causa de um não que você disse, elas esquecem do 30 sim. É aquela frase, o bem eu fiz muitas vezes, o mal eu só fiz uma. Mas o bem que eu fiz muitas vezes, as pessoas esqueceram. O mal que eu fiz só uma, ninguém se esqueceu nunca, nunca mais. Então Moisés e Arão se foram. O que é que Moisés e Arão fez? Aprenda a se sair, viu? Aprenda a se sair do ataque. Quando tu vê que as pessoas estão falando muito na tua cabeça, quando tu vê que tu está está te dando uma crise de raiva, de nervoso, de ansiedade, a Bíblia fala que Arão, quando o povo começou a atacar Moisés e Arão, a Bíblia fala que Arão e Moisés se foram de diante do povo, eles saíram. Tem momentos na nossa vida que a melhor coisa que a gente faz é se retirar. Você pede licença, amém? Esfria tua cabeça. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então eles calaram as vozes das pessoas e foram buscar a quem? Foram ouvir a voz de quem? É o que você tem que fazer. Se afaste. Tem momentos que você tem que se afastar das pessoas para você se aproximar de quem? De Deus. Porque não tem estrutura que aguente, não tem espiritual que aguente, não tem psicológico que aguente, não tem coração que aguente. E você que vive uma vida real, você que não vive quem é que vive uma vida real? Não é assim? Não é assim? A vida não é assim? A Bíblia trata de vidas reais, sentimentos reais, coisas reais. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, quer dizer, toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Da primeira vez Deus mandou Moisés ferir a rocha, e quando Moisés feriu a rocha, saiu o quê? Agora Deus diz: fale com a rocha. Deus muda suas estratégias, mas as suas promessas sempre são confirmadas na nossa vida. Não use na tua vida direções que Deus deu no teu passado. Nem toda direção que Deus deu no teu passado vai servir hoje. Deus, Ele é um Deus que se renova dia a dia. Jesus nunca curou um cego da mesma maneira. Teve um que Ele tirou da cidade, depois falou para não voltar para a cidade. Teve outro que simplesmente Ele disse: eu quero, veja. Teve outro que Ele mandou, passou, cuspe no chão, fez lodo e passou nos olhos e mandou ele se lavar. Porque Deus muda suas estratégias constantemente. Consulte a vontade dele. Nunca use as suas experiências do passado com Deus. Eu fiz isso aqui uma vez com Deus, eu vou fazer, vai dar certo. Não vai. Primeira vez Deus disse: fere a rocha. Agora Ele disse: fala com a rocha. Segundo a revelação que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo, aquela rocha era uma sombra, era um tipo de quem? De Jesus. 1 Coríntios 10, versículo 3 ao 4.
Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, que os seguia. Havia uma rocha que seguia o povo. Aquela rocha que estava diante de Moisés, que da segunda vez Deus disse: fale com a rocha. Era a mesma rocha, espiritualmente falando, que Moisés, algum tempo atrás, Deus tinha mandado fazer o que com a rocha? Fere a rocha. Paulo diz que a rocha era Jesus, e a pedra seguia. Então Jesus estava com o povo todo o tempo que o povo estava no deserto. Não é porque as coisas estão difíceis que Jesus não está seguindo você. Você tem um Deus que te persegue. Você tem um Deus que te persegue. Você tem um Deus que está contigo nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nos dias de abundância, nos dias de escassez. Amém? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: eu tenho um Deus que me segue. Eu tenho um Deus que me segue. Escreve aí nos comentários: eu tenho um Deus que me segue. Eu tenho um Deus que me segue. Eu tenho um Deus que me segue. Então a Bíblia fala que a rocha seguia o povo. E Deus falou para Moisés: fale com a rocha, porque a rocha já estava ferida. Olha aqui para mim, aprenda isso, aprenda isso, aprenda isso. Qual é a lição espiritual que você aprende desse texto? Aquela rocha que foi ferida por Moisés uma vez, representava quem? Diga assim: Jesus na cruz. Quem a pedra representava? Jesus só foi ferido uma vez. Não fira mais Jesus, viu? Não fira Jesus. Não faça como Moisés, que quando ele ficou com raiva, ao invés dele falar com a rocha, ele feriu 2 vezes a rocha. Jesus não vai vir outra vez aqui nesse mundo para ser ferido. Ele vai vir nesse mundo para julgar. Não fira Jesus de novo. Não crucifica Jesus na cruz de novo. Deus disse para Moisés: agora que a rocha está ferida, basta você falar e ela vai dar o que você precisa. O que você tem que fazer agora? A única coisa que você tem que crer é que pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, você tem acesso à presença de quem? Então agora basta você falar, que Jesus vai dar para você a água da vida. Não fira Jesus de novo. Tem gente que conhece o Evangelho, conhece a palavra, sabe o que é pecado, e ela fica como Moisés, ferindo a rocha, ferindo a rocha. Não fira mais a rocha, fale com ela. Nos teus momentos de luta, não murmure, porque quando você está murmurando, você está ferindo aquele que não pode mais ser ferido, não deve mais ser ferido. Fale! Quando Moisés feriu a rocha a primeira vez, a rocha deu água em abundância. Você lembra o que aconteceu com Jesus na cruz? Quando o soldado fez a ferida ao lado dele, o que saiu? Sangue. E depois do sangue, água. Agora você não precisa ferir mais, basta você falar. Mas Moisés estava com raiva. Esse é o problema. A gente não pode fazer as coisas com raiva. Sempre que você faz alguma coisa com raiva, você não vai fazer pelo Espírito, você vai agir com estupidez. E quando os teus ânimos acalmarem, você vai se olhar no espelho e vai ficar com vergonha de você mesmo. Você olha e fala assim: que papelão você fez, hein? 60 anos e agindo como uma criança, 40 anos e agindo como uma criança. Só que o escândalo já está aí. As pessoas já foram feridas. Marido, se tu já feriu a tua esposa uma vez, não fira mais. Ninguém aguenta ser ferido várias vezes, nem Jesus. O pai só permitiu que o filho fosse ferido quantas vezes? Esposa, se tu já feriu teu marido muitas vezes, pare de feri-lo. Ninguém suporta ser ferido constantemente. Quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa muito calma. Mas eu não sou calmo porque eu sou calmo. Eu sou calmo porque eu disciplino os meus sentimentos. Eu sou uma pessoa que, se eu ficar com raiva, a minha sogra, você já me viu com raiva alguma vez, dona Joana? Nunca. Tem gente que convive comigo e nunca me viu com raiva. A Amanda tem 28 anos de casada comigo. Ela me viu com raiva uma vez. E ela começou a chorar. Porque eu comecei a gritar com ela por uma droga de um relatório lá, que hoje não tem nenhuma importância, que ela fez errado, ou atrasou, não lembro. Rapaz, quando eu vi a minha mulher chorando, mas me bateu uma tristeza, eu me senti o homem mais estúpido do mundo. E o Espírito Santo falou assim: bonito para você, né? Você apacenta as pessoas e não consegue apacentar o teu próprio coração. Desde então, nunca mais eu feri minha mulher, porque eu já feri ela uma vez.
E uma pessoa que já foi ferida não pode ficar sendo ferida, atacada constantemente. Só que Moisés estava com raiva. E diz o versículo 10: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Moisés não falava assim. Está vendo como ele estava com raiva? E ele fere a rocha, porque ele acha que Deus também está com raiva do povo. A gente tem muito disso, né? Quando a gente está com raiva de alguém, a gente acha que Deus também está com raiva dessa pessoa. E às vezes você não sabe que aquela pessoa que você está com raiva dela, Deus ama ela. Que aquela pessoa que você quer atacar, Deus quer proteger. Nem sempre Deus vai estar do teu lado nas tuas guerras. Antes de você se levantar para ferir alguém, para atacar alguém, pergunte primeiro para Deus se Deus está com raiva dessa pessoa também. Porque se Deus não tiver com raiva dessa pessoa, é capaz que Deus faça alguma coisa por você atacar essa pessoa. Aquele povo era rebelde, aquele povo era problemático, aquele povo era difícil, mas era o povo de Deus. Porque Deus não tem um rebanho de santos irrepreensíveis que nunca falham. O povo de Deus somos todos nós que estamos aqui, somos todos nós que estamos assistindo. Todos nós somos pessoas difíceis em alguma coisa. Mesmo assim Jesus morreu por nós. É todo dia que você está cheio de fé, é todo dia que você está animada. Já teve vezes de você não vir na igreja simplesmente por você estar com preguiça. Já teve vezes de você não vir na igreja porque simplesmente você ficou na rede social sábado até tarde da noite, perdeu o horário do culto. Já aconteceu isso com você? Deus te ama ainda assim. Se você contar isso para mim, eu vou ficar com raiva de você. Como é que pode? Como é que pode? Perdeu a hora, não veio tocar no culto. Eu estou com raiva do Elton, porque o Elton, que toca aqui no culto, perdeu a hora, não veio. Isso não quer dizer que porque eu estou com raiva dele, Deus está com raiva dele. Nem sempre as pessoas que nós estamos com raiva, Deus está com raiva. A Bíblia fala que Moisés fere a rocha, e mesmo ele fazendo errado, o que é que sai da rocha? Água. E aquele povo rebelde murmura, começa a beber água. Isso não é lindo? Deus saciando a sede de um povo ruim. Deus saciando a sede de um povo que queria matar Moisés. Deus saciando a sede de um povo murmurador, de um povo difícil. Nessa cena da água saindo da rocha ferida e o povo e os seus animais sendo saciados, a gente vê uma cena da graça de Deus. Deus também abençoa as pessoas que a gente não gosta. Tu te prepara que no céu tu vai ver muita gente que tu não gosta. É capaz de tu estar lá no céu, ela foi salva também. Ela foi salva, ele foi salvo, mas eu vi ele sair da igreja. Deus é um Deus que é bom. O povo era ruim, mas Deus era bom. É isso que não entra na cabeça de muita gente. Tem gente que me manda mensagem: bispo, eu já fiz voto, já fiz sacrifício, o que eu mais quero é o Espírito Santo, eu faço tudo certo. Sabe por que você não recebe o Espírito Santo? Simplesmente porque você não entende que Deus vai te dar ele porque ele é bom, não porque você é boa, não porque você faz votos, não porque você vai na igreja, senão seriam os teus méritos, não a graça dele. Você tem que fazer tudo o que você faz para honrar a Deus, mas não para alcançar um nível de bondade, a fim de Deus te olhar lá do trono e falar: olha como ela é boa. Deus não vai fazer isso. Tem gente também que usa esse texto para atacar Moisés. Está vendo? Moisés foi rebelde e ele não entrou na terra prometida. Deus disciplinou Moisés, mas Deus não descartou Moisés. Moisés realmente não entrou na terra prometida, ele entrou numa terra muito melhor, que é a terra prometida celestial. E a prova que ele entrou na terra prometida celestial é que lá no Monte da Transfiguração, quem estava conversando com Jesus? Moisés e Elias. Porque quando tu errar, Deus vai te disciplinar, mas Deus, quando te disciplina, não quer dizer que ele vai te descartar. Deus disciplinou Moisés, mas não descartou Moisés. Moisés não colocou os pés na terra que manava leite e mel, mas Moisés colocou os pés na Nova Jerusalém. Eu não sei se você sabe, mas Moisés foi o único homem que Deus fez o próprio sepultamento. A Bíblia fala na epístola de Judas que o diabo queria o corpo de Moisés. Será que ele valia muito para o reino? Será que ele era especial? O diabo queria o corpo de Moisés, e a Bíblia diz que Deus mandou o anjo Miguel pegar o corpo de Moisés. O próprio Deus sepultou o seu servo, e a Bíblia fala que ninguém nunca achou o corpo, porque Deus disciplina, mas Deus não te descarta. Tem gente aqui que está passando por algo, por causa que você foi rebelde ao Senhor. Alguém que está me assistindo, mas Deus está dizendo:
eu estou te disciplinando, mas eu já te perdoei. Eu estou te disciplinando, mas eu não te descartei. Eu estou te disciplinando, mas eu ainda te amo. Eu estou te disciplinando, mas a minha misericórdia ainda está sobre ti. Eu estou te disciplinando, mas a água ainda está escorrendo da rocha para matar a tua sede. Tem gente que fala mal de Moisés. Eu não posso falar mal de um homem que falava com Deus face. Mas bispo, ele errou. Ele errou porque apesar de tudo ainda era humano. Eu já errei tantas vezes, você já errou tantas vezes. Sim ou não? Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale. Olha que coisa forte, a Bíblia fala que Deus sepultou Moisés. Foi a única pessoa da terra que Deus enterrou. Foi o único velório que Deus esteve. Ele o sepultou num vale junto a Beor, em Moabe. Mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Porque até o corpo morto do seu velho servo, para Deus era importante. Cada detalhe da tua vida é importante. Amém?